o Abel, com uma figura que eu amo. O Arthur, figura doce. Mas o problema do Arthur foi filosofia de trabalho. Aí veio o Abel. Aí o Abel viu que o salário estava atrasado, que a coisa não funcionava. Me lembro que se fosse hoje, me chamou no avião, voltando de Curitiba, falou, vou largar. Eu falei, pelo amor de Deus, não larga. Largou o Abel. Aí veio uma figura doce, chamado Ivo Wortmann. E aí, amigo, eu vou falar, você que convive com os bastidores do Vasco também, você é um cara experiente, faz Vasco TV. Meu amigo, sem ovos não se faz omelete. Sabe? Você pode ter um baita time. O Paulo Autuori, que para mim é meu ídolo, ele usa uma frase maravilhosa. A frase do Paulo é a seguinte: o hotel é bom, a comida é boa, o avião é bom, o material é de primeira, mas os 90 minutos é que atrapalha. Se você não ganhar nos 90 minutos, é tudo ruim. É tudo ruim. 95, o Botafogo foi campeão com 4 meses de salário atrasado. E Montenegro pagando bicho dentro do avião. E foi campeão. Aí o Ivo Wortmann também sentiu que o negócio estava... Aí chamamos o Carlos Alberto Torres para salvar o eterno capitão do trio, uma figura extraordinária. Acabou não salvando. A gente, sabe, você sentia que a coisa ia... Não estava indo, entendeu? E futebol, quando a bola começa a não entrar, cara, e o outro lado vai e faz. Tu ataca, os caras dão um ataque, pimba, sacola. Aí diz, puta que pariu, não tem jeito. Sabe? Não. Sabe? Futebol tem isso. Ali foi um momento duro. E pior que você tá ali, né? E pior que você não joga, você não escala time, mas no pacote todo mundo xinga. Pô, é muito difícil, cara. É muito difícil. Se for um rebaixamento doído. Você sabe que rebaixamento é doído, né? Uhum. Doído. Entendeu? Mas o Botafogo voltou, depois teve outros, que eu não estava... Esse de 2020, eu estava lá no clube, mas tinha me afastado. Na época do rebaixamento de 2020. 2014, não, o Botafogo foi rebaixado, porque o Maurício Assunção tirou o Edilson, tirou o Bolívar, tirou o Júlio César e tirou o Emerson Sheik. A direção seria rebaixada. Aí tirou, também tocou o treinador, botou um principiante, Eduardo Húngaro. Pô, aí foi rebaixado. E aí o Mancini, coitado, pagou uma conta. O de 2020, eu no meio do caminho, eu tive que pedir demissão do cargo de diretor de comunicação, porque o meu irmão era candidato de oposição. Então, ficaria antiético, mas eu tenho até hoje uma carta do Nelson Mofarrege, do Ricardo Rotenbeck, que são meus amigos de agradecimento, mas ficava um pouco antiético. Não é porque o time estava caminhando para o rebaixamento, não. Foi por causa das eleições, que ficaria antiético, entendeu? Pô, o teu irmão é oposição e você vai ficar ao lado da situação. Ficou um negócio... Aí eu tive que sair. Mas sabe, o rebaixamento é muito doído, cara. Mas tem muitas coisas boas também, que eu tenho mais alegria do que tristeza torcendo pelo Botafogo. E nisso que a gente está falando, já vou te perguntar mais sobre o Botafogo de hoje em dia, mas você está contando aí sobre as suas vivências dentro dos bastidores, e eu tenho que te perguntar, você como cara da comunicação, tem jogadores maneiros, assim, caras bons de lidar dessa sua época aí? Eu posso falar uma coisa para você não vai acreditar? Eu não tive problema com nenhum deles. Tudo bem, não tem problema, mas tem jogador que é mala. Tem. Tem cara que é mala, tem cara que é mais legal. A pior coisa, eu vou falar uma coisa, não vou dizer que dessa água eu não beberei, não, tá? Longe disso. Mas assessor de imprensa é muito delicado, cara. É muito delicada a situação. Porque você tem que adquirir a confiança da comissão técnica, a confiança dos jogadores e os teus colegas de profissão, alguns viram teus inimigos, se você não passar informação. E eu, modéstia à parte, com o meu jeito de ser... Você me conhece há pouco, mas você tem amigos comuns que me conhecem há muito tempo, pode falar, eu sou um cara que eu sou vivo de sacanagem, falando bobagem, pô, não sou um cara... E eu sei lidar, eu sei ser político, aprendi a ser entendeu? Saber levar. Tinha jogadores que para levar, naquela época era diferente de hoje. Por quê? O repórter de rádio, de jornal, de TV, eles ficavam na beira do campo. Eles viam tudo o que estava acontecendo. Teve um episódio, cara, essa tudo faz rir muito. O Gilson Nunes, ele tem um gênio, agora está com idade, espero que ele tenha ficado mais calmo. Mas não é que ele seja mau caráter, longe disso, não. Ele é um cara do bem, um cara honesto. Mas ele tem um gênio que o próprio Zagallo dizia que ele atrapalhava ele mesmo. O Gilson Nunes se atrapalhava sozinho. Aí, um dia eu chego de manhã e ele me chama e diz,
tem um repórter que escreveu uma bobagem aqui, eu vou pegar esse cara. Eu falei, cara, não faz isso, que a minha função aqui é fazer o meio campo. Deixa que eu converso com o rapaz, fica tranquilo, o rapaz é gente boa. O nome dele é Ricardo Linhares, trabalha no Jornal do Esporte. Cara educado, uma dama de pessoa. Ele escreveu uma coisa que o Gilson não gostou, que antigamente, você não pegou essa época, você chegava no vestiário do treinador, ele estava lá com o Jornal do Esporte, nós trabalhando tudo. Aí eu não gostei. Só pra ver tentar falar mal dele. Aí eu não gostei do que esse cara falou. Eu falei, tá legal, deixa que eu converso com ele. Aí, JP, tu não vai acreditar. Eu saí para atender o telefone do departamento técnico. Daqui a pouco uma correria veio, o Gilson, eu tinha comido, Gilson, deixa que eu vou conversar com ele e depois conversamos nós três, pra gente fazer um... Aí, cara, enquanto eu fui atender o telefone, ele se embolou com o cara. Caiu na mão? Na mão, puta que... Aí, meu Deus, pelo amor de Deus, jogador, e eu pra cara, pô. Aí, calma, aí foi lá, resolvi tudo. Eu falei, pô. Aí ele falou, pô. Aí daqui a meia hora o presidente liga o Rolim. Que houve? Ele falou, pô, mas como é que o presidente sou? Eu falei, porra, você briga na frente de 200 pessoas, não quer que chegue rapidinho lá na sede? Então, é muito difícil. Eu, graças a Deus, com todos os treinadores que eu trabalhei, foram muitos, Paulo Tuori, Mauro Fernandes, que doce figura, Joel Santana, pô, irmão, o meu saudoso e querido amigo, um dos maiores amigos que eu tinha, Valdir Espinosa, era um cara doce. Eu não tinha problema com nenhum treinador, nem com o jogador, sabia levar os caras. O Odivan, eu chamava de meu filho, pô, ele era maluco, mas é do bem. Jodivan, vai lá que é bom você dar entrevista. Então, naquela época, não é que nem hoje que você chegava, você que trazia o jogador. Ou você estava conversando, eu estou conversando com o jogador, aqui estava outro cara dando entrevista. Então era muito difícil você segurar. Mas tinha jogador que não gostava. O maior problema é o programa de televisão à noite. Puta, os caras queriam ir no programa. Aí marcavam. Aí na hora de noite, teve uma vez com o Zé Carlos, garotinho, meu ídolo, meu mestre, Bebeto tinha fechado com a produção dele para ir no programa. Aí, era domingo, 10 da meia-noite. Depois eu fui até trabalhar com o Zé Carlos nesse programa. Aí, quando eu saí do Botafogo, aí, 8 horas da noite, me liga o Marcos Vinícius, que era da produção. Pô, o táxi está na porta do Bebeto, ele disse que não vai. Eu morava aqui perto, morava num condomínio, Nau da Barra, aqui perto do enfrente, e perto onde mora o Bebeto. Da minha casa para lá, dava até a pé. Aí fui lá, 9 horas da noite. Bebetinho, o que houve? Não quero ir. Falei, Denise, aí consegui fazer a cabeça dele, fui no táxi com ele no programa, ele foi, porque ele não é maldade, ele não gostava de dar entrevista, entendeu? Mas tinha jogador que falava uma coisa, não quero papo com esse cara aqui, não, falei, calma. Aí no dia seguinte estava dando entrevista exclusiva pro cara. É muito difícil, cara, é muito difícil. Em que ano você entrou no Botafogo, Valdir? Eu? Como assessor de comunicação. Olha, eu entrei em 91, 92, aí seu Emil saiu, porque eu fui demitido, o Fernando Collor demitiu todo mundo da Rádio Nacional, acabou com o esporte. Aí eu recebi o convite do seu Emil para ser assessor de imprensa, aquele time vice-campeão brasileiro é o assessor de imprensa. Uma das maiores covardias fazem com o Renato até hoje. E não teve nada a ver com aquela história do churrasco, estava o time inteiro lá. E aí eu fui trabalhar no Botafogo... Como assim? Peraí. Tava o time todo no churrasco? 90% do time na casa do Renato, um dia do churrasco com o Gaúcho. Só o Renato pagou? E eu vou te explicar. Então, vou só te explicar, vou contar essa história aqui. O Renato não pode ser culpado. Eu sou suspeito que o Renato é, meu irmão. Então, eu fui trabalhar. Eu estava parado, aí o senhor me convidou, fiquei em 91, 92. Quando ele foi renunciar, ele me chamou. Olha, eu vou renunciar. Você quer que eu te pague? Vai embora? Eu falei, não, foi embora, me paga. E nesse entre, a Justiça retornou todos que tinham sido demitidos da Rádio Nacional e eu voltei para a Nacional. Depois eu pedi licença para voltar para o Botafogo. Mas aí em 91 eu fui, aquele timaço que o Botafogo tinha, Ricardo Cruz, Paulo Roberto, René, Márcio Santos e Valber. Timaço era brincadeira. Carlos Alberto, Pingo, Carlos Alberto Dias, Renato, Chicão e Valdeir. No timaço, perdeu para o Flamengo, desunião dentro de campo. E por causa de marcar o Piaco, não vou marcar, você não vai marcar. E aquela história do churrasco que muita gente até hoje não perdoa o Renato, estava quase todo mundo na casa do Renato. Eu estava lá e disse para ele, Renato, não deixa essa TV aqui que vai te
ferrar. Falei, não, o cara é meu amigo. Aí a casa do Renato, a churrasqueira é aqui, tu entra pela garagem e tem a entrada pela social, que é por dentro da sala. Os caras saíram pela social, entrou a TV aqui. Tava lá todo mundo. Parecia que se você chegasse... Pô, como é que esses caras jogaram contra ontem? Tava todo mundo comendo, tomando cerveja. E aí o Renato ficou marcado com aquele negócio, aquela aposta com o Gaúcho, aí veio aquela onda toda, se você se lembrar, que ele foi afastado do Botafogo pro segundo jogo, uma grande covardia. E se o Botafogo fosse campeão, ele ia ser o craque do campeonato, que ele acabou com o jogo. Teve um jogo contra o Corinthians que ele calou o Pacaembu. Mas você acha, enfim, que tinha como o Botafogo virar aquela final? Não. Mesmo com o Renato? Não. Não, porque o time se desestabilizou. E você tomar 3-0 em 19 minutos, cara, o teu moral vai lá pra baixo. Nem com o Renato, então, em campo dava pra virar? Não, eu acho que não. Eu sou realista, cara. O futebol, eu torço, mas eu sou realista. Eu vejo, não dá, cara, não dava. Porque o Flamengo jogava, pô, você tinha que fazer 3-0 e não fazer nenhum. E você joga contra o relógio, contra o adversário, contra o emocional. Ali não dava. Ali foi o primeiro jogo que destruiu tudo. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!